Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Quem não estava aqui no último encontro, eu sou a professora Eliane e vamos conversar hoje um pouquinho mais sobre ciências, tá bom? No último encontro que eu pude estar aqui, nós falamos a respeito dos seres vivos. Vocês se lembram disso? Eu falei sobre a característica desses seres vivos, sobre a importância de cuidarmos do ambiente desses seres vivos, e eu pedi para que você fizesse uma investigação e pudesse selecionar, listar aí alguns seres vivos do seu local de vivência. Sempre que for solicitado esses registros para vocês, é importante que eles estejam bem organizados, que você faça do seu melhor jeito. A Pro sempre diz isso. Pro, não consigo escrever essa palavra. Pro, não consigo fazer desse jeito que você usou de exemplo. Não tem problema. O importante nesse momento é participar, registrar da forma que você conseguir e depois os professores vão aprofundando tudo isso quando nós conseguirmos voltar para as escolas, tá bom? Eu vou ficar de olho aqui no chat, dúvidas, perguntas, a gente está aqui para poder bater um papo. Hoje, olha só quem me acompanha aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Terra e Universo, tá bom? Então eu já falei de seres vivos tão importantes habitando aí o nosso planeta, então vamos conhecer um pouquinho agora desse planeta. Mais especificamente, identificando astros que nós conseguimos ver durante o dia, outras coisas que nós só conseguimos enxergar à noite e diferenciando um pouquinho desses dois elementos, tá bom? Então, para começar a nossa investigação, eu gostaria que vocês observassem comigo duas imagens que eu vou mostrar aqui na tela. Vamos lá? Duas não, né? A Pro falou duas, aqui são 4 já. Então, observe aqui comigo. Eu tenho 4 imagens com elementos diferentes e eu quero que rapidinho você pense aí. É dia ou é noite? Olhando essas 4. Qual que vocês acham que é dia e qual que vocês acham aí que é noite? Bem fácil, hein? Só para a gente começar a investigar aqui. Então, o que é dia e o que é noite? Pensaram aí? Fácil, né? Então, quando a gente olha para essas imagens, nós olhamos o Sol, que é o principal representante que nós temos para uma situação que é dia. Temos também as nuvens com um céu bem clarinho, então também conseguimos identificar que é dia. Mas temos aí duas imagens opostas. Nós temos as estrelas, está aqui em cima. Ai, Pro, mas as estrelas não são representadas com 5 pontas, né? Eu enxergo elas e eu desenho a representação que eu faço delas, elas sempre têm 5 pontas. As estrelas não têm 5 pontas. Essa é uma representação que nós temos aqui. Por que isso? Porque quando nós enxergamos elas lá no céu, quando é possível, né? Porque às vezes a poluição é tão grande que a gente mal consegue enxergar estrelas. Mas o que nós temos aqui? O fenômeno chamado de refração. Então ela vai projetar a sua luz e aí quando a gente olha, enxerga lá as 5 pontinhas. Mas as estrelas, elas são arredondadas, tá? E outra coisa que é bem legal, que eu já vou te contar aqui. As estrelas, elas possuem cores diferentes, sabia? Eu tenho algumas estrelas que são azuis, estrelas amarelas, tenho estrelas que são vermelhas. Isso a gente nem imagina, né? Porque quando a gente olha para o céu, a gente vê tudo, quando consegue ver, todas elas de uma cor só. Mas a aula não é sobre estrelas, foi só uma observação complementar aí para vocês. O que eu queria dizer é que as estrelas, elas marcam para nós a noite, não é isso? Bom, mas se eu perguntar para vocês, se nós temos outros elementos aqui que indicam que é noite, vocês podem ter selecionado aqui embaixo a Lua. Existem alguns momentos que a gente consegue ver a sombra da Lua durante o dia também, mas ela é bem visível
à noite. Por que isso acontece? Você já parou para pensar no porquê que isso acontece? Você sabe por que que algumas coisas nós só conseguimos enxergar à noite e outras coisas nós conseguimos enxergar durante o dia? O que que você responderia? Escreve aí para mim no chat. O que você acha ou o que acontece no nosso planeta que faz com que a gente possa observar esses astros de maneira diferente? O que vocês acham? Vou te dar uma dica. Algumas coisas que estão aqui nessa mesa podem nos ajudar a descobrir isso. A Manuela já está falando aqui que a noite ela é escura. Mas por que, Manuela? O que você acha que acontece que faz com que a noite seja escura? Vou fazer uma outra pergunta, mais um desafio aí para vocês. Por que, só mudar, inverter a ordem. Por que que eu só enxergo o sol durante o dia? Será que à noite ele vai dormir, ele vai para outro lugar, ele fica onde à noite que a gente não consegue enxergar? O que que vocês acham? Então, nós vamos tentar descobrir juntos aqui, tá bom? A Tiffany já deu uma boa resposta e eu já conto para vocês o que que ela escreveu, tá? Então, acompanhem aqui comigo no nosso mini globo. É só uma representação para ficar fácil aí para vocês conseguirem visualizar, tá? Aqui, ó, aonde está em rosa, que a Pro está mostrando, isso, ótimo. Nós estamos aqui, no Brasil. Esse globo, ele está com o nome dos países escrito em inglês, tá bom? Por isso que vocês vão ver alguns nomes escritos de maneira diferente do nosso idioma, tá? Mas marca aqui comigo, nós estamos aqui, ó, nessa parte rosa, na América do Sul, tá bom? Então, aqui está o nosso planeta e eu trouxe uma lanterna. Já que não dá para trazer o sol até aqui, eu trouxe uma lanterna que vai fazer a função aqui do nosso sol. Então, deixa eu posicionar aqui para vocês enxergarem bem bonitinho. Isso, ótimo, perfeito. Então, o sol está iluminando totalmente aqui o Brasil, certo? Então, estamos vendo o sol. Só que o nosso planeta, ele não está parado. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Não importa a ordem, não estamos falando de ordem, de eixo, de nada, tá bom? Eu só quero que vocês percebam aqui, ó, o Brasil veio parar aqui atrás. Minha mão tá aqui, o sol. O sol não está chegando aqui nessa parte, tá bom? Vamos girar mais um pouco? Vou girar, vou girar. O sol está iluminando lá a China, a Índia agora, toda essa região aqui em cima, parte da Rússia. E o Brasil está aqui atrás. Então, o sol não está chegando aqui. A luz do sol não está chegando. Mas ele continua parado aqui na minha mão, certo? Vamos girar mais um pouco? Girei, girei. Olha quem está começando a aparecer aqui embaixo de novo. E a China, o Japão, ficaram aqui atrás, do outro lado. Então, será que eu posso dizer que aqui no Brasil, olha lá o sol chegando de novo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e já temos iluminação aqui novamente. O outro lado ficou escuro. Só que você consegue perceber que essa minha mão aqui, que está representando o sol com a lanterna, ela ficou paradinha aqui. Eu não tirei ela do lugar. Então, o sol, ele continua aqui. Ó, ele continua e o planeta não para, não para, não para, não para de girar. Ele continua girando, olha o sol aqui. Ele continua no mesmo lugar. E aí, nós temos o dia e a noite. Pro, eu queria muito testar isso aqui em casa, mas eu não tenho uma lanterna igual a sua, eu não tenho um globo igual o seu. Não tem problema. Você pode usar a lanterna do celular, fazer uma bolinha com meias, por exemplo. Ai, Pro, posso fazer bolinha de papel? Então, a Pro não fala muito sobre essa possibilidade de ficar usando papel desse jeito, sabe por quê? Porque desperdiça muito material, né?
E eu já te contei que é muito importante a preservação dos recursos naturais. Então, é por esse motivo que a gente pode usar outros recursos e simular o movimento desse mesmo jeito que eu acabei de te mostrar, tá bom? Então, uma bola de meia é uma boa possibilidade. E aí você usa a lanterna do celular para perceber que a Terra está se movimentando. Não só a Terra. Olha a outra imagem que eu vou te mostrar aqui. Aqui nós temos uma representação do sistema solar. Sistema solar por quê? Porque o Sol está no centro do universo. Essa é a teoria aceita pelos cientistas, a heliocêntrica, tá bom? Então, o Sol está aqui no centro do universo. Essas linhas que vocês têm aqui em volta, todas essas linhas aqui, são as órbitas dos planetas. É como se fosse uma grande avenida, uma rua por onde esses planetas passam constantemente. E eles giram em torno do Sol. Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas que formam o sistema solar. De acordo com a órbita, eles demoram tempos diferentes para dar uma volta em torno do Sol. Aí você pode falar assim, mas Pro, agora bagunçou tudo, porque você usou aqui o globo, o mini globo, e você mostrou que o nosso planeta se movimenta. Agora você está me falando que ele também se movimenta em torno do Sol, eu já vou confundir tudo aqui. Ao mesmo tempo que o planeta está fazendo esse movimento, ele está fazendo esse movimento. Então, ele está girando em torno do seu próprio eixo, que eu te mostrei lá, horas nós vamos ter Sol, hora nós vamos ter a ausência de luz do Sol, e ao mesmo tempo ele está fazendo essa volta aqui na órbita, que está aqui a da Terra, dando essa volta completa em torno do Sol. Então, são duas coisas diferentes, tá bom? Nós falamos que esse movimento que ele faz em torno de si mesmo é a rotação. E o movimento que ele faz em torno do Sol é a translação. Ótimo, Pro. Então, no movimento de rotação, nós temos como resultado desse movimento o dia e a noite. Esse movimento demora 24 horas. Então, para dar essa volta completa em torno do seu próprio eixo, demora 24 horas, tá bom? Uma volta completa. Para dar a volta completa em torno do Sol, são 365 dias e 6 horas. Como nós temos aqui alguns momentos, como a órbita é elíptica, em alguns momentos a Terra vai passar bem pertinho do Sol, então a gente recebe mais calor. Em outros momentos vai passar um pouquinho mais longe, aí fica mais frio. Isso vai acontecendo ao longo do ano, então nós temos as estações do ano acontecendo, primavera, verão, outono e inverno. Eu falei tudo isso aqui para a gente poder pensar naquelas imagens lá do começo da aula. Quando é dia, quando é noite. O que eu consigo observar quando é dia e o que eu consigo observar quando é noite? Será que você consegue responder isso agora? Eu te mostrei 4 imagens, pedi para que vocês pensassem em quais são os elementos que nós temos no céu durante o dia e quais são os elementos que nós temos no céu à noite. Não foi isso? Significa que o Sol, vocês me falaram que ele é um astro que aparece no Sol durante o dia. Mas eu te mostrei que à noite ele não desapareceu de lá. Ele continuou lá, mas ele só é visível do outro lado do planeta Terra. Então, agora eu quero que vocês respondam aí para mim pelo chat. Por que conseguimos enxergar algumas coisas durante o dia e não conseguimos enxergá-las à noite, ou vice-versa? Por que enxergamos algumas coisas à noite, mas elas não são visíveis durante o dia? Você acha que elas desaparecem no céu? Vocês acham que elas vão mudando de lugar? Ou será que isso que eu acabei de te explicar sobre o dia e a noite, o movimento de rotação da Terra e o movimento de translação, ele tem alguma diferença, ele interfere de alguma forma nisso?
O que você acha? O Leonardo falou que de dia vemos o sol, à noite só podemos ver a lua e às vezes as estrelas, e isso tem relação com o movimento da Terra. Léo, parabéns, é isso mesmo. O que mais que vocês acham? As estrelas, então, elas desaparecem do céu? Como que pode acontecer isso? O que acontece com as estrelas durante o dia? O sol vocês já acertaram aqui. A lanterna te ajudou, hein? Eu deixei a lanterna paradinha e você conseguiu já fazer a relação bem certinha. Vamos voltar lá na nossa imagem. Passa o próximo, por favor. Olha lá. É dia, então, ou é noite? O que acontece com esses astros quando eu tenho a presença da luz do sol e a ausência da luz do sol? Vou olhar aqui se vocês colocaram mais alguma coisa. O Carlos disse que não, que as estrelas continuam lá, que só não dá para conseguir vê-las à noite. Então, nós vamos separar esses dois tipos de astros aí do nosso espaço em dois grupos, tá bom? Nós temos alguns astros que são chamados de astros luminosos. O que significa isso? Luminosos é que têm luz própria. Não precisam da luz do sol para surgirem no espaço. O Sol, por exemplo, o Sol por si próprio já é um astro luminoso, ele tem luz própria. As estrelas também. As estrelas são astros luminosos. E o planeta Terra, o que você acha? O planeta Terra, ele é luminoso ou ele é iluminado? Essa eu quero ver a resposta de alguém. O Miguel já colocou aqui o seguinte, que o Sol brilha tanto que ofusca as estrelas. Será que o Miguel está certo? Quem concorda? Por que que o Sol e as estrelas aparecem em momentos diferentes? Vocês já estão no caminho certo. Mas agora eu quero saber se a Terra, o nosso planeta, vocês acham que ela é luminosa ou iluminada? Eu acabei de explicar a diferença. O que vocês acham? O Carlos já arriscou uma resposta aqui. Quem mais? Isso mesmo. A Terra é iluminada. Vamos voltar aqui no nosso exemplo? Ó. Se eu apagar a lanterna, é noite. Se eu acendo a nossa lanterna, é dia. O planeta vai girando, é noite em alguns lugares e é dia em outros lugares. Então, a Terra, para que a gente possa ter luz, luz natural, tá bom, turma? Para que nós possamos ter luz, ela precisa da luz do sol. Mesmo em dias nublados, chuvosos, o sol está lá, ele não muda de lugar. E a luz dele consegue chegar na superfície do nosso planeta, iluminando tudo que nós temos por aqui. As estrelas também estão lá, só que de fato, como vocês já colocaram aqui, o sol tem uma luz tão forte que ele vai ofuscar o brilho das estrelas. Então, por isso, a diferença, tá bom? Eu quero te propor um desafio, um experimento, algo que você pode fazer aí na sua casa, que vai comprovar que o sol está parado, mas nós nos movimentamos ao longo do dia. Vocês topam? Então, olha só. Você vai escolher um lugar aí na sua casa onde você consiga ter incidência da luz do sol a maior parte do seu dia. Isso mesmo. E aí você vai marcar no chão, nesse local, você vai fazer um X no chão. Marca um ponto fixo. Esse ponto não pode mudar de lugar, tá bom? E tente fazer isso num dia que tenha bastante sol. Aí, você vai acordar cedo, vai assistir às suas aulas aqui e você vai se posicionar nesta marcação durante vários momentos do seu dia. Vou te dar uma dica. Faça essa marcação logo cedo, quando o sol está nascendo. Depois faça essa marcação aí
por volta das 11 da manhã, ou logo depois que acabar aqui nossa aula. Uma marcação que é super importante, ao meio-dia, essa é imperdível, tá bom? Então, ao meio-dia. Depois você faz de novo a marcação lá pelas 2 horas da tarde e uma última antes do sol se pôr. Mas que marcação é essa que você quer que eu faça? Você vai ficar parado em cima dessa marca e você vai fazer um risco mostrando onde está a sua sombra ao longo do dia. Então, às 8 da manhã, às 10, 10 e meia, depois da aula, meio-dia é uma marcação muito legal para que você possa observar. Depois você vai marcar umas 2 vezes no meio da tarde, 1 hora, 2 da tarde e antes do sol se pôr. Você vai marcar onde estava a sua sombra ao longo do dia. Isso que vocês vão fazer é chamado de relógio do sol. Ele é uma forma de identificarmos o movimento aparente do sol. Por que aparente? Porque você já descobriu aqui comigo hoje que o sol está paradinho lá no espaço e que quem está se movimentando é a Terra. Por isso que esse movimento de rotação, ele demora 24 horas. Ele vai dar origem ao dia e à noite, tudo bem? Então, você vai conseguir comprovar com essa experiência bem fácil, não precisa nem de material, hein? Você vai conseguir comprovar que esse movimento, ele realmente está acontecendo. O Sol, ele está fixo e em torno dele todos os planetas estão se movimentando, inclusive a Terra. Que tal? Vamos experimentar? Então, vocês... vou falar só mais uma coisa bem importante dessa experiência. Esse local onde você vai marcar um X, onde você vai colar uma fita, não importa como que você vai marcar. Ele tem que ser fixo, tá bom? Você não pode ficar trocando de lugar ao longo do dia. Então, você vai estar paradinho lá fazendo a sua marcação. Ah, mas agora o sol não está batendo aqui, eu tenho que correr para outro lugar. Não pode. Se fizer desse jeito, não vai dar certo, tá bom? Observou? Faz um esquema, representa isso no seu caderno. Coloca lá um retângulo, faça um X, marcando esse local que você escolheu, e aí você pode ir fazendo vários riscos na lateral e colocando esse risco representando a sua sombra e do ladinho o horário dessa marcação. Combinado? Você vai descobrir muitas coisas legais. Isso na antiguidade era muito utilizado, porque nós não tínhamos relógios como nós temos hoje. Então, as pessoas, elas se orientavam ao longo do dia a partir do relógio do sol. E anota aí no seu caderno o que vai acontecer ao meio-dia. Se eu pudesse, eu ia querer ver todas as anotações de vocês. Mas ao meio-dia acontece uma coisa bem legal com essa projeção de sombras que você vai observar, tá bom? Anota tudo bem caprichadinho, tá? E para a gente finalizar, eu queria também propor para vocês uma descoberta com relação às estrelas. Que tal construir um mapa estelar aí no seu caderno? Eu já te contei que as estrelas não têm aquelas 5 pontas, não é? Então, você pode fazer vários pontinhos coloridos, que você também descobriu que as estrelas têm várias cores, e a partir disso você criar constelações. Que tal? Então, todo o espaço, todo o universo, ele possui mas muitas coisas que ainda precisam ser descobertas. Essas que eu estou contando aqui hoje para vocês são algumas descobertas que os cientistas já investigaram, os objetos espaciais já conseguiram sair da órbita da Terra e se aventuraram pelo espaço, trazendo todas essas informações aqui para nós. Tá bom? Então, caprichem aí na casa de vocês. Deixei 2 propostas. A principal é vocês montarem o seu relógio do sol. Um ponto fixo, a projeção da sua sombra ao longo do dia. Relacione ela com o que nós fizemos aqui com o nosso globo e com a lanterna, para você guardar bem a importância do movimento de rotação do nosso planeta, tá bom? E se sobrar um tempinho, construa aí um mapa estrelar, faça constelações, ligue esses pontos, sabe aquela brincadeira de ligue os pontos? Então, ligue os pontos, use a sua criatividade
divirta-se e aventure-se aí com as suas descobertas. Nós ficamos por aqui, eu espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Até mais!